E aí você começa a treinar. Primeira semana, segunda, terceira, e você está conseguindo manter uma rotina que até pouco tempo atrás parecia algo muito difícil, algo muito distante da sua realidade. Mas aí acontece a vida. Você dorme mal, o trabalho aperta, viaja, fica sem tempo, e aí perde um treino. E aí depois perde outro treino. E é curioso como 2 dias, eles conseguem ganhar uma dimensão enorme dentro da sua cabeça. Você não pensa apenas, eu fiquei 2 dias sem treinar. Você já começa a projetar, pronto, eu sabia que ia ser assim. Já estraguei tudo. Eu sempre faço isso. Eu nunca consigo manter a constância. Eu sabia que isso não ia durar. E aquilo, gente, que poderia ter sido simplesmente uma interrupção de 2 dias, começa a virar uma desistência de semanas. O automático aqui tende a ser a nossa tendência a transformar uma interrupção em abandono. O problema não foi necessariamente os 2 dias sem ter feito treino. O problema é o que você faz depois desses 2 dias. Existe uma lacuna entre eu sair da rotina e eu não consigo ter uma rotina. A primeira, ela descreve um acontecimento, e a segunda começa a transformar aquele acontecimento numa conclusão muito negativa sobre você. E aí, quando você já conclui de antemão que, poxa, eu estraguei tudo, voltar amanhã ou voltar na próxima oportunidade que eu tiver parece ser algo inútil. Existem as nossas expectativas e elas são muito normalizadas por uma tendência de que uma mudança para funcionar, ela precisa ser consistente o tempo inteiro. E isso, a mídia, a rede social vende para nós. Você começa esperando uma trajetória mais ou menos assim, tá? Treinei hoje, treinei amanhã, treinei, resultado imediato. Só que comportamento humano, gente, raramente acontece em linha reta, na linearidade. Existem semanas melhores, existem semanas piores, existe doença, trabalho, cansaço, viagem, mudança de rotina, hormônios, fisiologia do corpo, a nossa mente que dias nos coloca num pedestal, no outro nos joga no vale. O problema aparece quando a expectativa sobre consistência não comporta nenhuma dessas variações de contexto. Por que então, qualquer desvio parece uma evidência de fracasso? Bom, se eu não mantive ali o protocolo, eu não sou boa. E aí você transforma o hoje eu não consegui fazer em eu sou uma pessoa que não consegue fazer isso. E isso é muito diferente. Então, antes de pensar, eu perdi o meu progresso, se pergunte o que de fato aconteceu? Só o fato. Eu não treinei 2 dias. Isso é o acontecimento. Agora, perceba tudo que pode ter sido acrescentado depois desse acontecimento. Voltei a estaca zero, não tenho disciplina, eu sempre abandono, eu não tenho constância. Essas frases não descrevem os 2 dias, elas são conclusões construídas a partir deles, são a própria narrativa. Agora, a pergunta ela pode ir um pouco além. O que esse contexto exige de mim após esses 2 dias sem treino? Recuperar 2 dias de treino perdido? Dobrar o treino de amanhã? Compensar? Se punir? Não sei. Não necessariamente. Talvez a resposta mais inteligente, menos dramática, mais adaptativa, seja voltar na próxima oportunidade possível. Se a sua direção continua sendo cuidar da saúde, ganhar força ou melhorar o condicionamento, o objetivo ele não desaparece porque da terça e da quarta elas não saíram conforme você havia. A nova resposta construída aqui é: quando eu sair do plano, eu vou saber voltar. Perdeu na segunda, volta na terça. Perdeu segunda e terça, volta na quarta. A semana foi caótica. Talvez seja melhor se organizar e voltar na próxima. Talvez você caminhe, talvez simplesmente reorganize a rotina para a próxima semana. O comportamento, ele pode precisar mudar. A direção, o seu objetivo não precisa desaparecer junto quando alguma coisa foge do script. Isso é muito mais adaptativo do que depender de uma rotina que só funciona quando tudo ao redor está perfeito. Mas Marina, como que eu torno essa resposta adaptativa mais disponível no meu dia a dia? Aqui existe uma parte muito interessante sobre aprendizagem e sobre mudança comportamental. Você não constrói consistência apenas no dia que você cumpre o seu plano. Você também constrói consistência na maneira como você retorna quando não cumpre. Na primeira vez, você perde 2 dias e demora 10 para voltar. Depois, perde 2 e demora mais 5. Mais adiante, perde 2, mas volta no terceiro. Percebe? A aprendizagem, ela não está apenas em estou conseguindo treinar, mas ela também funciona quando estou ficando melhor em retomar.
E isso muda completamente a maneira como você mede o progresso. Deixa de ser ausência de interrupções em um cenário perfeito e começa a desenvolver a capacidade de retomada após a mudança de contexto. Então, a adaptabilidade nesse caso é saber voltar para o seu objetivo sem transformar uma interrupção em um monstro indomável.